pessoas que teve mais impacto e que tem mais impacto na minha vida, chamo Dr. José Paulo Pereira. E eu quero... Paulo Pereira é uma referência. Mas não é só uma referência médica, é uma referência humana. É uma referência como pessoa, é uma referência como alma, é uma referência de generosidade, é uma referência de abnegação e, acima de tudo, é uma referência de resiliência. Se nós falamos palavras que transformam, este homem põe as palavras em prática e vive o espírito desta empresa e da transformação. Eu quero recordar a todos, quando nós começámos, o Paulo já falou aqui há pouco, nós não íamos à procura de nem de Lifeway, nem de negócio, nem de tecnologia, de nada. Apenas ficámos surpreendidos porque nós sabíamos que a tecnologia da região de conhecimento solar estava muito mais avançada e sabíamos que as células terminais tinham um poder muito grande. Mas não sabíamos o estado onde já estava a tecnologia. E quando tivemos esta oportunidade, é óbvio que alguns de nós, eu disse que vale a pena. Já contei um pouquinho a história, hoje também não me vou alongar. Mas antes de eu poder fazer alguma coisa, até porque eu tive receio, como não sou profissional de saúde, não sabia bem o que é que estava a fazer. Tenho a noção disso, não é? Não nos vamos meter numa área que não conhecemos bem. E eu fiquei quieto. Eu trouxe o produto na mala do avião e fiquei quieto. Teve na gaveta durante para aí 2 semanas. Não sabia o que é que havia de fazer, se fazia, se não fazia, se ia ficar com um maluquinho. Eu adoro a energia do entusiasmo do Steve Jobs, mas eu não tenho aquela energia, nem entusiasmo, nem aos saltos, nem faço aquilo. E ainda bem, porque eu não sou como eles. Eu não sabia fazer, não sabia manobrar aquela máquina como eles fazem. E a primeira pessoa que eu me lembrei de falar foi com o Dr. Paulo Pereira. Dr. Paulo Pereira, preciso que você me dê uma ajuda. Diga-me lá o que é isto. E ele, muito ceticamente, olha para mim: Miguel, isso não pode fazer isso tudo. E acima de tudo ele disse: mas deixa comigo a embalagem, porque eu quero muito, por curiosidade pessoal, quero ver o que é que está aí. E desde essa altura tem sido uma jornada incrível. Eu quero dizer a todos que o Paulo, não só esta inspiração, como foi a primeira pessoa que me deu força. Este caso da Catarina Leite, o Paulo acompanhou pessoalmente. E foi com o entusiasmo dele que passou para mim que eu tive a coragem de abrir a boca e falar ao maior número de pessoas que eu pude durante o tempo que eu sabia que era possível para poder causar impacto. Mas sem ele ao meu lado, eu nunca teria tido a capacidade de avançar como avancei. Portanto, já vou falar só uma última nota de Paulo Pereira, mas eu queria antes só ler aqui uma passagem do livro do Gustavo que vamos ter a seguir, onde curiosamente ontem à noite estava a devorar literalmente este livro, e o Gustavo tem aqui um capítulo na página 108 que fala: não irás contra a mentira, apenas a favor da verdade. Apenas a favor da verdade. Vocês todos já experienciaram. Quem é que já foi injustiçado algum dia na vida? Quem é que algum dia sentiu que a pessoa ao lado ou outra pessoa possa ter ludibriado, enganado, criado alguma falsa expectativa? Muitos de vocês. Quem é que já teve aqui mágoas? Quem é que já teve aqui dissabores? Muitos. Mas sabem uma coisa? Às vezes nós tentamos rebelar contra elas. E o Gustavo dizia aqui uma coisa interessante, que eu fiquei preso nisto: não irás contra a mentira, apenas a favor da verdade. E o Paulo Pereira disse uma coisa que nunca mais me esqueci: Miguel, eu só vou fazer este projeto se eu sentir verdade no produto, se eu sentir verdade nas pessoas, se eu sentir verdade na empresa, se eu sentir que eu estou com uma coisa que realmente transforma. Quem é que hoje tem o Pets? Está aqui o meu. Desde que o Paulo Pereira me explicou o que é que estava aqui, eu nunca mais terei o Pets. Eu quero dizer-vos uma coisa: Paulo Pereira é para mim o símbolo maior desta empresa em Portugal. Nada aconteceria sem o Paulo Pereira, especialmente neste ano, onde infelizmente o Paulo Pereira teve uma tragédia pessoal que é irreparável. Para quem não conhece o Paulo Pereira, e não vou contar esta história porque é ele um dia que poderá contar com mais profundidade, Paulo Pereira, que sempre nos assistiu desde o dia 1, eu lembro que com reuniões com 2 pessoas, 3 pessoas o Paulo Pereira estava lá, 5 pessoas o Paulo Pereira estava lá, 0 pessoas o Paulo Pereira estava lá, 0. Final do dia, quinta-feira, quarta-feira à noite, sempre, acompanhado de uma pessoa chamada Doutora Wanda Fernandes. Doutora Wanda Fernandes, infelizmente, por causa de uma operação que não correu bem, faleceu depois de um período complicado de sustentação, de recuperação que não correu bem. Faleceu no final do ano passado. Paulo Pereira teve, obviamente, que se recolher um pouco, por razões óbvias, mas esteve sempre disponível, sempre. Um pouquinho mais ausente, mas disponível para responder. Um bocadinho combalido, mas disponível para a empresa.
a ponto de dizer: Miguel, se precisares de alguma coisa, liga-me a qualquer hora, que eu não quero deixar ninguém suspenso da minha palavra se eu puder ajudar a pessoa. Se eu estou aqui hoje, se há empresa hoje em Portugal, se temos este movimento, deve ser uma única pessoa, a quem eu quero uma salva de palmas de pé, que é a pessoa mais importante da empresa que eu conheço, Dr. José Calprano. Uau, tanta gente. Não sei se alguma vez falei para tanta gente. E hoje é o dia dos nervosismos. A Rita estava nervosa e eu também estou. E já fiz isto dezenas de vezes e não sei porque é que está assim. Não é por número de pessoas. Não sei qual é a razão. É responsabilidade. É isso mesmo, é a responsabilidade. Eu gostava de começar por vos fazer uma pergunta. Para quem dos que aqui estão presentes é que longevidade, rejuvenescimento, vitalidade é importante? É sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre X39. E vamos falar ao mesmo tempo nessas coisas. Vamos começar, como eu sempre começo, que é pelos conceitos de luz. O que é que a luz faz? Nomeadamente, o que é que a luz faz no nosso organismo? Eu vou fazer a minha exposição de uma forma simples, o mais simples possível, sem palavras complicadas que algumas vezes as pessoas não entendem e podem influenciar a mensagem que eles depois vão dar a seguir. Portanto, eu vou tentar ser o mais simples possível, sem perder a noção do que é indispensável transmitir-vos. E a luz influencia o nosso corpo. Se nos expusermos à luz do sol entre o meio-dia e as 3 da tarde, vou repetir, entre o meio-dia e as 3 da tarde, nós vamos sofrer influência dos raios ultravioletas de gama B que o sol está a emitir para a Terra nesse momento. E, para algum estranhamento, os níveis da nossa vitamina D sobem. Vitamina D devia chamar-se coisa qualquer, hormona D, porque não é uma vitamina, é na realidade uma hormona. E, portanto, ela influencia o nosso corpo, a nossa bioquímica, o funcionamento do nosso corpo. É influenciado pela luz do sol, ou seja, é influenciado pela luz. Não é pelo calor, é pela luz. Ao mesmo tempo, o nosso corpo emite luz. A nossa pele emite luz infravermelha. Está neste momento a acontecer. Só que há uma gama de infravermelhos que o olho humano não consegue ver. Não vislumbra, mas está lá permanentemente. Isto é muito importante porque eu considero que há duas faixas de acontecimentos importantes. Uma é isto mesmo, a utilização da luz, e outra é outra tecnologia, nanocristais, que a gente já vai falar a seguir. O que é importante é percebermos que a luz tem impacto no nosso corpo e nós emitimos luz. Ora bem, a seguir vamos falar um pouquinho mais, de uma forma um bocadinho mais científica, mas é indispensável, não se consegue evitar isto. Vamos falar de peptídeo. E o peptídeo, eu digo já, o peptídeo que vamos falar é aquele que nos interessa. É o GHKCU. É um tripeptídeo, é constituído por uma cadeia curta de 3 aminoácidos. Esses 3 aminoácidos, glicil, histidil e glicina, constituem aquela molécula que é uma espécie de pré-proteína. Uma molécula de proteína tem 70 aminoácidos. Esta tem 3. E podemos dizer assim, mas o que é que isto faz no organismo? Quase nada. Não. É exatamente o contrário. Faz muito. Este peptídeo é formado no nosso organismo e dura 1 hora. Mas como é muito pequeno, ele é muito rápido a navegar nos espaços extracelulares, fora das células, e atinge os receptores celulares com muita facilidade. Existe uma lista enormíssima
de intervenções que esse peptídeo faz no funcionamento do nosso corpo e tendo influência dessa forma na nossa saúde. Este peptídeo, este GHKCU, tem influência, por exemplo, na qualidade do nosso sono. Tem influência na nossa energia. Já agora devo dizer-vos que eu não tenho dores, eu durmo bem. O que é que eu esperava que acontecesse quando comecei a pôr aquilo? Nem eu sabia. No primeiro dia não aconteceu nada, no segundo não aconteceu nada. No terceiro, eu levantei-me e estava assim, numa espécie de pós qualquer coisa. A energia aumentou extraordinariamente e eu digo assim, bom, afinal isto funciona mesmo comigo. Já tinha funcionado com a sogra. Mas isso são outras histórias. Se tiver tempo eu conto. Ora bem, então vamos continuar com o nosso raciocínio. Este peptídeo tem influência também, por exemplo, no desempenho desportivo. Tem influência na recuperação do exercício físico. Tem influência na cicatrização. Tem influência numa série de ações que seria quase que extenuante para mim estar a dizer quais são. E depois desconfiamos do seguinte, inevitavelmente. Mas então como é que pode fazer tanta coisa numa coisinha tão pequena? Porque tem influência nos nossos genes. E é aí que está a razão pela qual a amplitude de ações é tão grande. Por exemplo, eu na minha prática tenho tido algumas situações que felizmente começam a ser resolvidas com X39 e uma delas é na área da doença respiratória. Eu tenho um caso de DPOC, de DPOC, doença obstrutiva crónica, doença respiratória obstrutiva crónica, ou pulmonar, melhor dizer. É complicado, o controle daquilo é muito complicado. Eu tenho um paciente que estava numa situação muito difícil e experimentámos o X39 e a diferença foi abismal. E tenho mais casos nesta área respiratória. Depois há uma outra coisa que é muito importante, é que ele estimula o aumento da produção de colagênio. E o colagênio é uma proteína, talvez a proteína mais importante do corpo humano. Uma proteína extremamente importante. E é extremamente importante porque ela é estruturante do tecido conjuntivo todo. Tecido conjuntivo, músculos, tendões, ligamentos, etc, etc, etc. Eu costumo fazer uma analogia que faz com que nós compreendamos melhor o que é isso de ser estruturante. Imaginem que eu vou começar a pôr aqui, a fazer aqui uma parede de tijolo. Ponho um tijolo acima de um, acima do outro, acima do outro, acima do outro, etc. E depois descuido-me e faço assim e o tijolo caiu. É ou não é? Caiu ou não caiu? Pronto. Como é que eu faço para ele não cair? Tenho que pôr cimento. Pronto. Estão a perceber o que é o colagênio? É estruturante do tecido conjuntivo. Portanto, é extremamente importante. Vamos continuar agora dizendo o quê? Que o X39 tem um problema. É que ele ao longo da vida vai caindo, vai descendo, vai diminuindo. Peço desculpa. Não estou a perceber, peço desculpa. Pronto. Estava a falar do colagênio. Mas já acabei. O colagênio é estruturante. É a mesma coisa. Ok? É o mesmo conhecimento. Ora bem, e agora vamos tentar perceber que há um aspecto extremamente importante nesta história do DHKCU, que é o facto dele ter estas ações todas na nossa saúde, mas ao longo da vida ir caindo. Pronto. Isto é dramático. É dramático logo diretamente porque nós vamos obter menos vantagens do que aquelas que estávamos a ter, porque ele já não tem, vamos imaginar, 260 nanogramas por cada mililitro, já tem só 80. E isto foi feita uma experiência em São Francisco, na Califórnia, há uns anos atrás, em que se mediu e comparou o GHKCU no sangue de pessoas de 20, 25 anos
e o GHKCU nas pessoas de 60 anos. O que se mediu foi o seguinte: 260 nanogramas nos jovens e 80 nanogramas nas pessoas mais velhas. Portanto, isso é um sinal de que o GHKCU vai diminuindo e vai estando cada vez em menor quantidade presente no nosso sangue, na nossa circulação. Isto é dramático. Agora, há outra coisa dramática. É que o GHKCU, felizmente para nós todos, e já temos muitos exemplos disso, na nossa, pelo menos na minha prática clínica já tem alguns impactantes. Quando é incrementado o GHKCU, acontece uma coisa, é que as células estaminais são melhoradas, são ativadas. E isto é importante porque as células estaminais, tal como o GHKCU, ao longo da vida vão perdendo ação. E aos 60 anos, pensa-se que não ultrapassará uma dezena, se possível, se é que podemos dizer isso, mas é realmente muito pouco. E se o GHKCU cai, ele reativa as células estaminais, acontece o que é que as células estaminais vão caindo. O que é que são células estaminais? Talvez seja importante dizer isso, está aqui algumas pessoas convidadas e não sabem. A célula estaminal é uma célula que existe no nosso organismo, por todo o organismo, indiferenciada, não está lá a fazer nada, não tem ação nenhuma especial e faz um papel que é o seguinte: quando é sinalizado um acidente no nosso corpo que põe em causa a integridade celular, as células estaminais são chamadas a navegar para o sítio onde está o problema e diferenciarem-se. Ou seja, especializarem-se. E especializam-se na célula que está afetada, ou nas células que estão afetadas. E substitui essas células afetadas e repara assim o organismo. Portanto, podemos dizer que as células estaminais são células de reparação do nosso organismo. E tem um papel muito importante na apoptose celular. A apoptose celular é a morte programada das células. As nossas células não vivem eternamente connosco, ou até o fim da nossa vida. Elas vão tendo o seu fim próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Que as células musculares duram mais tempo que as células do estômago, por exemplo, e por aí fora. Então, se as células vão morrer connosco, vivos ainda, nós precisamos de assegurar aquelas funções que aquelas células nos proporcionam. E então, o que é que nós temos que fazer? Apoptose correta, morte correta. As células estaminais fazem exatamente esse papel. Portanto, são extremamente importantes para o nosso organismo. Mas ao longo da vida também vão diminuindo, também vão caindo. A ação das células estaminais, que era, vamos imaginar, de 50% aos 35 anos, já será muito pouco aos 60 anos. E quase nada. E agora imaginem o que é que acontece a seguir. Se nós não estamos a fazer uma apoptose correta, eficaz, estamos no funil. O que é que está no fundo do funil? É o fim. Então morreríamos mais depressa se não houvesse esta ação das células estaminais na apoptose celular. E se a própria apoptose celular não existisse, como é evidente. Então temos aqui uma situação que é preciso perceber o que é. Isto é a base do X39. Células estaminais. Peptídeo GHKCU. É isto que está na base do nosso X39, mais a tecnologia de fotobiomodulação. Vou tentar explicar isso agora. Fotobiomodulação pertence à área da fototerapia. Eu já trabalho com isso há alguns anos, mas sempre trabalhava com fototerapia com fontes de luz externas. Correto? Normalmente lasers de baixo impacto, de baixa intensidade. Só que agora temos a possibilidade, imaginem só, e agora vamos ligar àquilo com que eu comecei. Temos a possibilidade de utilizar a nossa própria luz.
os nossos próprios infravermelhos que estamos a emitir na pele são aproveitados para construir o estímulo para uma única ação, que é incrementar o GHKCU. E só. E só este peptídeo, só este é que nos interessa. Isto levou 10 anos a conseguir, vários milhões de dólares. Vamos fazer uma analogia. Vocês têm um espelho, aqui. Eu ponho-me à frente do espelho, o espelho é perfeitamente liso. E a imagem que ele reflete é uma imagem perfeita, é a minha imagem perfeita. Correto? Agora vamos imaginar que o espelho está ligeiramente côncavo. E o que é que acontece à minha imagem? É alterada. Não é? Se estiver convexo, também é alterada a imagem. Ora bem, com os nanocristais acontece exatamente o mesmo em relação à luz. O que nós temos ali é a constituição de uma superfície com nanocristais, nano significa muito pequeno, cristais que fazem exatamente o mesmo que o espelho faz, mas à luz. Alteram a luz. E aquilo que se procurou foi alterar a luz de modo a que essa alteração proporcionasse uma alteração no nosso organismo. Foi o que é nem mais nem menos do que influenciar o nosso sistema nervoso, ou seja, lembram-se do espelho, não esqueçam. Agora aqui estamos com os cristais, não é? E aquilo que os cristais fazem é alterar a luz que a pele está a emitir. E alteram-na para um comprimento de onda que é já específico para atuar no crescimento do GHKCU. Eu penso que não há dúvidas do que é que faz o PETS. O PETS não faz nem mais nem menos do que isso. Não tem nenhuma substância que seja transdérmica, que entre no nosso corpo, que crie, por exemplo, efeitos secundários. E aqui estamos protegidos de tudo isso, porque a única ação que existe aqui no PETS da LifeWave é exclusivamente atuar ou dar informação ao nosso sistema nervoso central para, eu vou dizer isto de forma grosseira, para aumentar a produção de GHKCU. Portanto, se nós estamos com um decréscimo de GHKCU ao longo da vida, agora, usando o X39, nós vamos atenuar a curva descendente daquilo que é a quantidade de GHKCU que nós verificamos no nosso organismo e que é, já vos disse, decrescente. E se nós conseguíssemos aumentar a expressão, a quantidade de GHKCU, nós tínhamos o problema de muitas das ações no nosso organismo resolvido. Há ações que vão decrescendo, como eu vos disse, porque o GHKCU decresce. Temos então duas tecnologias de base, que uma é reativação de células estaminais e a outra é o controle da perda de GHKCU que se vai fazendo ao longo da vida, diminuindo dessa forma. E atenção, que agora é muito importante. Nós estamos a diminuir, aliás, estamos a aumentar o GHKCU que diminui ao longo da vida. Então estamos a levá-lo para uma faixa de maior juventude, para a quantidade que ele exprimia aos 20 anos, provavelmente, ou aos 25, ou aos 30. Mas seguramente estamos a fazer com que a curva descendente seja menos pronunciada. E o mesmo acontecendo por efeito do GHKCU, o mesmo acontecendo às células estaminais, à atividade das células estaminais, que vai, aliás, atenuando o seu decréscimo também. Então falamos, como eu disse no princípio, de longevidade e de rejuvenescimento.
Devemos usá-lo todos os dias, 12 horas por dia, durante o dia, exceto para as pessoas que trabalham de noite, mas a grande maioria trabalha de dia. Devemos usá-lo então 12 horas e descansar as outras 12 horas de sono. Atenção, que há uma coisa extremamente importante para vos dizer, que é o seguinte: nós temos que beber 2 litros de água no mínimo por dia, porque esta ação consome água e pode levar-vos a um desequilíbrio hídrico. Portanto, para além de não permitir um funcionamento correto, completamente correto, do X39. Contudo, há mais um pouco, para além da água. Não esquecer que nós estamos a falar de mecanismos de autocura. Não esquecer que estes mecanismos que eu estive a explicar atuam convenientemente num corpo em boas condições. Imaginem que o meu corpo é um terreno e que o X39 é uma semente. Se eu deito uma semente à terra e a terra não tem qualidade, acham que a semente vinga? Não. Se eu deito a um terreno em boas condições, de boa qualidade, uma semente de qualidade mais ou menos, ela vai vingar. De modo que nós temos agora a analogia do terreno, terra, ok? Agricultura. A analogia com aquilo que nós estamos aqui a falar hoje. Eu sou o terreno, o X39 é a semente. Então eu tenho que ter um bom terreno. E isto significa que eu devo ter um estilo de vida adequado para manter o meu corpo em boas condições. Comer bem, fazer exercício físico, beber água e ter bons relacionamentos, principalmente isso, para que a nossa vida psíquica seja uma vida tranquila. E esta é a fórmula da longevidade. Eu acrescentaria agora esta fórmula, o X39 sempre. Porque é realmente impactante e faz efetivamente a diferença. Eu não sei se tenho tempo. Eu gostava de vos falar de uma coisa. Eu tenho clínica em Setúbal e tenho muitos casos onde tenho encontrado a ajuda do X39, como foi de manhã, há pouco também testemunhado pela doutora Viana, e tenho tido muitos casos que me surpreendem ainda hoje, de vez em quando. Mas há um caso que me é muito caro. Eu vou tentar explicar. Vou escolher hoje para vos dar notícia de qual foi o problema de que o Miguel falou, porque eu acho que é suficientemente importante para nós deixarmos para trás e não falarmos dela. A minha mulher foi intervencionada em abril do ano passado, ao coração, contra a minha opinião. Ela estava com graus de cansaço muito elevados, acabou por se descobrir que estava com 2 artérias coronárias entupidas a 90% e mais 3 a 70%, e a tentativa de resolver o problema foi frutífera, não resultou e decidiu-se cirurgia. Okay? Entretanto, a cirurgia estava marcada para agosto, estávamos em março, fins de março, e antecipa-se a cirurgia para abril. E ela estava a melhorar dos níveis de cansaço, o X39. E eu disse-lhe, atenção, porque estás a melhorar
E convinha nós termos a certeza de que a cirurgia, que é a última coisa que nós devemos recorrer, e só o devemos fazer quando já não conseguimos mais nada, e nada não reage a nada, mas se calhar era bom esperarmos para ver o que é que acontece a esta melhoria dos níveis de cansaço. E ela disse, não, eu prefiro ser operada já e despachar esta coisa. E ela foi operada em abril e 24 horas depois fez uma hemorragia tremenda. Foi intervenciada de novo, foi levada para o bloco, foi aberta novamente e resolveu-se o problema da hemorragia, que não devia acontecer. E ela começa a fase de recuperação, ao fim de uma semana foi para casa. Começámos a fazer a caminhadazinha de 10 minutos, devagarinho. Depois, na outra semana, 15 minutos. Na outra semana, por aí fora. E os níveis de cansaço dela eram, e mantinham-se, continuavam a ser superiores aos níveis de cansaço que tinha antes da cirurgia. E aí, comecei a achar estranho. Comecei a achar estranho porque já tinha passado um mês, ou mais de um mês, e os níveis de cansaço continuavam muito elevados, sem recuperação. Nas últimas 3 semanas, ela já estava mesmo com dificuldade em andar. E, repentinamente, ao fim de 2 meses de recuperação, tem uma coisa que se chama mielite transversa. Tetraplegia, de um dia para o outro, internada durante 2 meses e meio e não tenho nada a apontar à equipa que esteve com ela, que esteve a acompanhá-la, rigorosamente nada. Foram excepcionais, esmeraram-se até onde não podiam mais, mas descobri-se o que é que tinha acontecido, continuava um ponto de interrogação muito grande. 2 meses e meio depois não se sabia o que é que tinha acontecido. E eu, em conversa com 2 dos neurologistas que faziam parte da equipa que a acompanhou no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, eu disse-lhes, bom, 2 meses e meio é muito e eu gostava de experimentar outra coisa. Há alguma coisa alternativa? Podemos chamar-lhe alternativa, mas é diferente daquilo que temos estado a usar. O que temos estado a usar ainda não resolveu o problema. Ela chegou, só para ter uma ideia da intensidade do acompanhamento, cada vez que havia um sintoma qualquer ou um sinal, ia-se à procura. Se calhar poderá ser tuberculose, vamos procurar análises. As análises faziam-se em vários sítios ao mesmo tempo. Nada. E continuava completamente sem se saber o que é que tinha acontecido para resultar naquela tetraplegia. Não mexia um dedo da mão. É isto assim, disse-lhes eu. Mas isso é complicado, não é nenhum médico da equipa, não é nenhum médico do hospital a prescrever isto, não é uma ação que seja própria do hospital, temos que ver isto em reunião. E eu pensei, não se vai conseguir. 3 dias depois desta conversa, eu chego ao pé da Wanda e ela falava, não se mexia, mas falava. Disse-me, Paulo, já estou a fazer o X39. Ótimo! 5 dias depois mexeu os braços. 5 dias mexeu os braços. A pouco e pouco, nos dias seguintes foi recuperando. Treino superior. Teve alta hospitalar. Foi para um centro de cuidados continuados. Já tinha data para entrar em Alcoitão. E a melhorar, dia para dia, a motricidade fina já a exprimir-se, já conseguia pegar numa moeda e pôr no gargalo de uma garrafa, já ajudava a virar-se para fazer higiene, e repentinamente, inesperadamente,
numa noite, dia 20 de novembro, não acordou. Isto não sei onde é que teria levado se ela continuasse entre nós, mas provavelmente, e pelo ritmo de recuperação que estávamos a ter, e garanto-vos, com o X39, teríamos tido com certeza aqui um desfecho muito mais impactante para todos. Olha, penso-vos só uma coisa para acabar. Sigam o meu exemplo. Eternamente jovem, capaz de derrubar os obstáculos, como sempre aconteceu. Eu tive um passado de desporto, de alta competição, e aprendi a resistir. Tive uma fase de tropa complicada, quando eu não queria nada daquelas coisas. Eu não queria ir à tropa, eu não queria uma especialidade, tendo ido, queria uma especialidade boazinha que me permitisse continuar a fazer desporto. E fui presenteado com uma especialidade que se chama atirador. Depois repara, bom, ainda assim vou tentar ficar num local que me permita treinar, porque eu estava muito perto dos mínimos olímpicos nessa altura, e a especialidade que me saiu foi atirador. A seguir, eu fui monitor de uma recruta, aparecem os comandos, a escolher gente, e eu tentar fazer o pior possível nas provas físicas, o pior possível. No fim de 3 meses, sou presenteado com uma guia de marcha para os comandos. Logo que isto, tudo aquilo que podia acontecer de mal, aconteceu. E isto forma-nos homens e mulheres com capacidades que às vezes não sonhamos que temos. Fiquei muito sensibilizado com a vossa manifestação de afeto. Eu retribuo e peço que isto tenha tido algum impacto para vocês, tenha servido para alguma coisa, e que o X39 continue entre nós sempre, que não lhe aconteça nada, que é para irmos evoluindo também neste campo. Estou convencido que nós estamos no início de uma alteração de paradigma médico. Provavelmente. Mais uma vez, obrigado. Um resto de dia ótimo para vocês.